Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula online da Escola Técnica São Vicente de Paula. Eu sou Nádia Cavalcante, sou mestre em Psicologia da Saúde, especialista em saúde mental e independência química e especialista em saúde da família. Eu ministro a disciplina de Psicologia Aplicada à Saúde e hoje, dando continuidade, às nossas aulas sobre estruturas de personalidade, nós vamos conversar um pouco sobre as psicoses. Vamos falar um pouco sobre a estrutura de personalidade psicótica. Lembrando, que as psicoses, elas são conhecidas no senso comum como sendo, a estrutura de personalidade, as pessoas que sofrem de transtornos mentais graves, conhecidas vulgarmente como as pessoas que sofrem da loucura, Os psicóticos são as pessoas com um grau acentuado de desequilíbrio psíquico e que a sociedade em geral chama de o louco. Entretanto, quero deixar claro que para Freud, as estruturas de personalidade elas não são doenças, O psicótico ele não é um doente. Entretanto, Freud deixa claro que tanto a neurose, quanto a psicose, quanto a própria perversão, apesar de não serem personalidades doentes, e sim padrões mentais, formas da mente funcionar, essas estruturas elas podem vir a desenvolver desequilíbrios, podem vir a desenvolver doenças. Freud deixa algo muito claro em relação à questão da psicose, em relação à loucura. A pequena diferenciação do louco para o normal, Freud está sempre batendo nessa tecla da não existência da normalidade completa, que o psicótico apesar de ser visto na sociedade como alguém incapacitado, como alguém que é muito diferente de nós neuróticos, de nós normais, Freud deixa claro que essa diferença ela é mínima, ela é muito pequena, e também tentando amenizar a questão da marginalização que se tem da loucura. Outra coisa que eu gosto de deixar claro nas minhas aulas é em relação às nomenclaturas, para que a gente tome cuidado com o modo como a gente se expressa com as pessoas. É muito triste, é muito comum quando a gente vê pessoas tratando o outro de o doido, você é louco, como algo ruim, algo pejorativo, algo para machucar. E sendo que essas pessoas não têm culpa de ter enlouquecido, Não era do desejo delas. E afinal de contas, nós somos pessoas totalmente sãs, por que que nós somos melhores que elas, Freud deixa claro que isso não acontece, não somos melhores por sermos neuróticos, Estamos tão desequilibrados quanto. E falando do histórico da psicose, a palavra psicose ela já remete a isso, a uma anormalidade, uma mente anormal, uma condição anormal. E aí a nomenclatura correta para vocês, meus queridos alunos, quando estivermos nos referindo às pessoas que sofrem da loucura, falamos pessoas com transtornos psicóticos ou pessoas psicóticas. Essa seria a abordagem correta. E a gente tem que tomar bastante cuidado com a questão da marginalização, do estigma que se tem do louco, infelizmente, a sociedade, até a própria mídia, ela tem reforçado nesses estereótipos da loucura ligada à periculosidade. E aqui nessa nossa aula nós vamos entender que não existe, nenhum sintoma da psicose onde se diga, onde se deixa claro que a doença mental, ela necessariamente a pessoa tem que ser agressiva ou perigosa. Não existe esse sintoma na psicose, agressividade. Entretanto, a pessoa pode vir a desenvolver uma certa agressividade em consequência de outros sintomas. Mas, obviamente, gente, que isso não porque a pessoa deseja, não é algo que esteja ali no desejo, no querer daquele ser humano. Muitas vezes ele vai praticar atos de agressividade com as pessoas que ele ama. Isso porque não está em sua consciência. Então, quero deixar claro que a psicose é uma doença mental onde não se existe, quando a pessoa está em surto, que chamamos de surto psicótico, onde não se existe a consciência dos atos, A pessoa psicótica, ela não
sabe o que está fazendo, ela está movida por uma realidade, né, alheia à realidade real. Então, não é o desejo dela praticar determinados atos. Muitas vezes, inclusive, até infelizmente criminosos, mas não é do desejo dela machucar o outro, não é do desejo dela praticar esses atos. Ela não está na sua normalidade, na sua consciência. Então é importante que deixemos claro essa situação. E aí, né, falando sobre o conceito de psicose, né, o que é então, gente, que vai caracterizar, o que vai diferenciar a loucura da normalidade? O que é ser louco? Né? Se tem uma ideia de psicose muito metafórica, né? Principalmente a mídia, os filmes, eles criam ideias muito metafóricas do que seja a doença mental, né? Do que seja a loucura. Sempre colocando o doente mental com começos de força ou com é, é, pessoas agressivas ou que se vestem de uma maneira estranha. E infelizmente ou felizmente não é bem assim. Muitas vezes a pessoa psicótica ela convive na nossa família, ela convive no nosso meio, que isso é uma coisa totalmente normal e esperada. E convive como qualquer outro ser humano que ele é, né? Um ser humano que tem direito ao lazer, que tem direito à vida, que tem direito suas necessidades básicas. E a psicose não é uma doença que ela veio de hoje, né? Desde a Grécia Antiga, tá lá o nosso filósofo Foucault, Michel Foucault, que tem um livro que eu até indico para você chamado História da Loucura. Foucault ele faz um resgate histórico sobre a visão da loucura ao longo da história. E aí Foucault vem deixar claro que a loucura ela existe desde a Grécia Antiga, né? Antes de Cristo já existia a loucura. E aí só a forma que se vê a loucura é que se torna diferente. Inclusive, na Grécia Antiga, né, a pessoa que sofre da loucura, ainda não tem esse nome de psicose, essas nomenclaturas, ela é vista como alguém que foi agraciada pelos deuses. É uma pessoa diferente, que os deuses o agraciaram com algo bom, com algo anormal. A loucura é vista como uma coisa boa. E esse discurso dessa psicose da loucura como algo, como um estereótipo negativo, ele só vem surgir a partir da questão da religiosidade, né? Especialmente na Idade Média, com a questão das bruxas, dos leprosos, e aí o psicótico, né, o louco, ele passa também a ser visto como alguém perigoso, alguém que pode contaminar o outro, alguém que misturado a outro, ele vai trazer aquele comportamento para o que é considerado normal. Então, a psicose ela era vista dessa forma. O louco como alguém, principalmente na Idade Média, que foi possuído por um espírito maligno, né? Foi possuído por espíritos ruins, e essas pessoas precisavam ser afastadas dos normais para que essas pessoas também não fossem contaminadas. Muitas vezes até existiam as práticas, né, do exorcismo com o psicótico, buscando essa suposta cura, né? E infelizmente isso foi na Idade Média e ainda existe atualmente pessoas que permanecem com essa ideia de que a loucura é espiritual, que a psicose não é doença e que a pessoa foi acometida por algum espírito. Infelizmente ainda existe e às vezes a pessoa nem faz uso de tratamento porque os familiares eles permanecem com essa ideia religiosa, né, sobre a psicose. E isso é muito complicado e difícil para a evolução desse quadro. Lembrando que a estrutura de personalidade psicótica, ela não tem cura, assim como a neurose, né? Ninguém fica neurótico e se torna psicótico, ninguém é psicótico e se torna neurótico. Então, ninguém se cura de sua personalidade, como já estudamos na aula de estrutura de personalidade. Essa personalidade ela é construída na infância. Então, os psicóticos têm essa sua personalidade, de acordo com Freud e Lacan, desde sua infância, né, desde os 7 anos. Porém, a manifestação dos sintomas é que pode vir a demorar a acontecer, podendo acontecer somente na adolescência, na vida adulta ou até na velhice. Não se sabe exatamente quando vem a acontecer a manifestação de sintomas, mais conhecido por vocês como o surto psicótico. Mas o que é que diferencia a loucura da normalidade, né? O que é que o psicótico tem que eu não tenho? Somente dois, gente, dois sintominhas, somente duas, aliás, três,
que é a primeira, o rompimento com a realidade, né? O rompimento com o real, né? A psicose, ela é caracterizada pela perda de contato com o real, né? Então, o psicótico, ele não sabe diferenciar o real do que não é real, né? O que ele está vivendo, o que ele está vendo, o que ele está ouvindo, o que ele está sentindo deste mundo que nós estamos. Então, isso se confunde, né? Essas realidades eles se confundem. O psicótico ele vai criar a sua realidade paralela, ele vai criar um mundo onde ele vê coisas, ele ouve coisas, ele sente coisas e ele vai passar a construir a sua vida a partir dessa realidade. Então essa é a principal característica, né? Essa perda de contato da realidade, que vai ser provocada pelos únicos dois sintomas que eles têm que nós não temos. Né? Daqui a pouco eu volto para esse slide, eu vou colocar aqui para vocês esse esqueminha feito por mim. Né? Chamamos desencadeamento. Né? Desencadeamento é quando a psicose ela vai se manifestar, é quando você vai saber que a pessoa sofre da loucura, quando a pessoa está com o diagnóstico de psicose. Chamamos desencadeamento, que é a mesma coisa de o aparecimento, né? O aparecimento dos sintomas. Então, quando é que os sintomas vão aparecer? Quando é que uma pessoa ela vai desencadear uma psicose? Então, gente, um surto psicótico, né, o aparecimento dos sintomas, a gente chama de surto. Surto é quando o sintoma aparece. Então, é bom deixar bem claro isso, que às vezes a pessoa uma pessoa normal tem um acesso de raiva, ela fica, bate ou quebra alguma coisa, aí a gente costuma usar o termo fulano surtou. Não, fulano não surtou, ele entrou numa crise, num acesso de raiva ou cólera. Para dizer que uma pessoa surtou, ela tem que ter tido esses dois sintomas aqui do meu esquema, que é o delírio e a alucinação. O que caracteriza um surto, que chamamos de surto psicótico, é o aparecimento desses dois sintomas, nada mais é do que isso, delírio e alucinação. Então, o delírio e a alucinação é que são os dois sintomas responsáveis pelo rompimento dessa barreira com o real. É a partir daí que a gente vê que a pessoa enlouqueceu, que ela não entende mais essa diferenciação da realidade para a não realidade. E isso acontece a partir do desencadeamento da psicose. Então, o que é o desencadeamento da psicose, minha gente? Quando é que o sintoma vai aparecer? O porquê que ele aparece? Ele vai aparecer por causa de duas questões: uma pressão psicológica ou um trauma. Então, veja, então toda pessoa que passou por um trauma, ela vai surtar? Não. Justamente é aí onde está a questão da diferença da estrutura de personalidade. Só vai surtar aquela que já tem a personalidade psicótica. Então, vamos relembrar a nossa segunda tópica. Lembrando que a nossa segunda tópica ela é formada por id, por superego e o ego, certo? Então, o ser humano normal, gente, quando ele passa por pressões psicológicas ou traumas, ele pode adoecer? Pode. Ele pode ficar ansioso, ele pode ficar deprimido, ele pode desenvolver um TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Dentro dos transtornos de ansiedade, ele pode desenvolver uma síndrome do pânico, ele pode desenvolver uma TAG, que é uma ansiedade generalizada, ele pode desenvolver uma hipocondria, que é a mania de doença. Esses transtornos a gente vai ver no segundo módulo. Porém, ele vai desenvolver esses transtornos, mas não a psicose. Então, o que diferencia nesse caso a pressão psicológica e o trauma do normal para psicótico, gente, é o modo de responder a essa pressão e a esse trauma. Então, sejamos mais claros. A gente vai colocar dois irmãos, duas pessoas, numa mesma situação, num mesmo tipo de pressão psicológica. Por exemplo, a mãe desses dois indivíduos, ela vai vir a óbito no acidente de carro. A mãe desses dois indivíduos, são duas pessoas da mesma família, irmãos. Uma pessoa, um desses irmãos, ele não vai acontecer nada, ele vai passar por esse sofrimento da perda da mãe, ele vai chorar, ele vai ficar triste. Lá na frente, com uns 3, 4 meses ou 6, ele vai ficar deprimido. Porém, ele não vai enlouquecer, ele vai ficar apenas deprimido. Já a pessoa psicótica, o outro irmão,
ele passou pelo mesmo processo do luto, passou pelo mesmo processo do sofrimento, e na ocasião do velório ele tem um surto, ele enlouquece. Então, por que que um irmão X só ficou deprimido e o irmão Y só ficou enlouqueceu, surtou? Por conta das estruturas de personalidade. Porque um tinha a personalidade neurótica e o outro tinha a personalidade psicótica. Então, o psicótico, ele tem um modo de resposta às situações diferente do normal. Então, o modo dele responder a determinadas situações é com surto. A reação dele é enlouquecendo. Isso acontece, gente, porque o psicótico, a diferença que ele tem, nossa, da neurose, é o ego frágil, né? Uma fragilidade do eu. Né? O psicótico ele tem um ego frágil. Lembra lá de ego e superego? O ego dele é frágil. Então, no momento que ele passa por essa pressão da perda, da dor, ele vai enlouquecer, ele vai surtar. Mas aí toda pessoa psicótica que passar por uma perda dessa vai surtar? Não sabemos. Isso é algo muito individual. O psicótico ele pode não surtar com a perda da mãe, com a morte da mãe, ele pode não surtar naquela ocasião. Porém, ele pode vir a surtar em outro momento, por exemplo, com uma viagem que ele fez para outra cidade. Ele surta durante a viagem. Então, não tem como a gente ter uma medida do que acontece na mente do psicótico. O que a gente sabe é que ele é um sujeito de uma mente frágil, de um ego frágil, que não vai ter o mesmo suporte psíquico para lidar com as situações. Então, por isso que a gente diz que o desencadeamento da psicose vai se dar por uma pressão ou por um trauma. Então, esse sujeito, ele é uma pessoa mais vulnerável. Então, sempre que ele passar por um trauma ou uma pressão, ele está ali prestes a qualquer momento a surtar, né? E aí, uma vez que acontece o primeiro surto, surtou uma primeira vez, aquele ego vai ficar mais frágil ainda. E aí vai se tornar com mais facilidade ainda dele ter outros surtos. Então, uma pessoa psicótica, ela não se cura de sua personalidade, né? Ela não pode se tornar uma pessoa normal, neurótica. O que acontece é a estabilização do quadro. Então, a pessoa pode fazer uso de medicamentos, fazer terapia, né, com psicólogo e estabilizar o quadro e continuar tendo uma vida normal até semelhante à que ela tinha antes. Porém, isso não quer dizer que ela está curada. Inclusive, os casos de estabilização de quadro, eles são bastante raros, né? São poucas exceções de pessoas que surtaram e tiveram aí só apenas um surto, né? E durante sua vida. E normalmente o psicótico, quando ele surta uma vez, surtou a primeira, e principalmente se não houver o tratamento, não fizer uso do medicamento, não fizer terapia, aí vai existir ainda mais uma vulnerabilidade para ter um segundo surto, um terceiro e um quarto, e assim sucessivamente. E aí, quanto mais surto aquela pessoa tem, mais difícil é ela retornar ao seu estágio de antes, semelhante ao neurótico, semelhante ao normal. Mais difícil fica dela voltar para a realidade. E aí, quando não tratado, pode chegar até ao extremo de nunca mais essa pessoa retornar, né, à realidade e permanecer em surto para sempre, mesmo até fazendo uso de medicamentos. Então, isso é uma questão muito delicada. E aí, quando eu falo das pressões psicológicas, quais são essas pressões psicológicas que podem gerar o surto, né, na psicose? São muitas, né? A pessoa, um estresse no trabalho, um rompimento de um relacionamento, a morte de um ente querido, o nascimento de um filho. Há bastantes relatos, né, que chamamos da psicose puerperal, que é muito confundida com a depressão pós-parto, e também até os mais velhos usam o termo da quebra de resguardo. É a quebra de resguardo que algumas mulheres enlouquecem durante o período do resguardo, mas não é que a pessoa pegou em peso, como os mais velhos, né, de maneira supersticiosa utilizam. A quebra de resguardo seria essa psicose puerperal, né, o nascimento do filho, lidar com essa nova vida, com o ser mãe, é o que provoca o desencadeamento da psicose, que essa psicose pós-parto chamamos de psicose puerperal.
que é muito comum esses casos. Então, pressões psicológicas desse tipo, né? O nascimento de um filho, a morte de um ente querido, uma pressão, um estresse no trabalho, o rompimento de um relacionamento, né? Um, até mesmo o distanciamento de uma pessoa que você gosta, até mesmo uma viagem. Às vezes uma viagem é uma pressão psicológica para aquele psicótico. Na verdade, a gente costuma dizer que os psicóticos eles são um pouco frágeis a grandes mudanças, né? Grandes mudanças podem se tornar pressões psicológicas para os psicóticos. E os traumas, né? Os traumas são aquelas situações graves onde a pessoa não supera a angústia. E aí o trauma pode ser um assassinato, pode ser um estupro, né, coisas dessa natureza. E aí, essas duas questões, né, ou a pressão psicológica ou o trauma, ou até os dois juntos, eles são situações onde pode acontecer, né, o desencadeamento da psicose. Então, nunca é do nada, que às vezes as pessoas têm essa ideia também. A pessoa estava normal, tem 20 anos, uma vida inteira trabalhando, estudando, sendo uma pessoa normal, de repente enlouqueceu. Então, não é de repente, gente. Esse que quem está de fora, quem não estuda a psicologia, acha que é de repente, não é de repente. Esse processo de adoecimento ele já vem acontecendo dentro da cabeça desse sujeito. Às vezes ele só não está consciente disso, né? Mas isso é um processo, né, que já vem acontecendo na cabeça desse sujeito. Para quem está de fora, às vezes não é perceptível, né? Então, quando a gente fala do trauma, a gente fala de uma situação específica, como eu falei, a morte, o assassinato, é uma situação que a gente consegue identificar como sendo a causa daquele surto. Ah, fulano, após o rompimento do relacionamento, surtou. Fulano, após a morte da mãe, surtou. Ali é um trauma que a gente identifica imediatamente a causa daquele surto. A pressão psicológica é algo que pode vir acontecendo durante um tempo, meses ou até anos, como por exemplo uma mulher que vive um relacionamento abusivo. Então, durante anos ela vem passando por aquela situação e aí de repente, daqui 1, 2 anos ela vem a surtar. E aí as pessoas que estão de fora não conseguem identificar a causa do surto, desde que seja aquela pressão psicológica que já vem acontecendo há muitos anos. Né? E, gente, a psicose, ela quando se desencadeia, né, o surto, o que é surtar? Surtar é ficar agressivo? Não. Surto não quer dizer que é ficar agressivo ou quebrar nada. Gente, desculpa, aí tem uma música chata aqui na minha vista. Não é ficar agressivo. O surto, ele vai se manifestar somente por dois sintomas: delírio e alucinação. É, da onde é que é produzido esse delírio e essa alucinação? O que é que seja isso? Delírio e alucinação. Então, veja só. Primeiro, o que acontece na cabeça dessas pessoas? Lembra lá, a gente tem um id, que é a parte inconsciente embaixo, a gente tem um superego fazendo barreira e a gente tem um ego, que é a nossa parte racional. Quando a pessoa surta, gente, há um rompimento daquela barreira do supereu. Há um rompimento, há um furo naquela barreira. Então, o que é que acontece? Então, toda a organização mental, ela fica desorganizada. O id, ele não é caótico, ele não é misturado, como a gente viu naquela aula anterior. Então, por causa disso, o id, ele vai se misturar ao ego, ao superego e vão, tipo, se tornar uma coisa só. Então, a gente sabe que se o ID não reprimir os seus conteúdos, vamos ter consequências a partir de comportamentos negativos. Então, é isso que acontece. Quando a pessoa surta, há um rompimento da barreira do supereu. Então, aquele supereu que devia fazer a barreira, impedir que o ID passe aqueles impulsos inconscientes para o eu, ele não consegue impedir mais. Ele começa a criar furos. O superior começa a criar espaços onde os pensamentos negativos do id eles vão ter por onde passar e chegar à consciência. E o pior de tudo é sem metáfora, é sem defesa, sem conseguir filtrar aquilo. Aquilo que está no id, desorganizado e caótico, vai chegar do jeito que está. Então, é por isso, por exemplo, que um psicótico, muitas vezes em surto, ele não vai conter os seus sentimentos, seus impulsos agressivos. Porque, vamos comparar um dito normal, um neurótico com um psicótico. Então, estamos numa sala, um neurótico e um psicótico. E aí a gente começa, de repente, uma discussão verbal. O neurótico, ele vai
por causa do superego, o superego vai fazer essa barreira e não vai deixar ele colocar esses impulsos de agressividade e de raiva dele, né? Vai estar lá aquele superego dizendo, ó, você não pode aqui se descontrolar, você não pode sair batendo nas pessoas, você não pode ir ali e simplesmente agredir o seu colega de trabalho. Já o psicótico, como ele começa a criar esses furos no superego, né? Quando há o surto, há o rompimento dessa barreira, então esses furos vão fazer com que essas ideias elas passem. Então, no lugar dele ter um superior que vai contê-lo e dizer não faça isso, ao contrário, o furo vai ajudar a que esse impulso seja colocado em voga. Então, de repente, ele está ali e ele se sente ameaçado, ele vai e agride. Porque não tem superior. O superior existe, sim, ele está lá. Mas ele tem furos, ele tem falhas. Ele não vai ser rígido o suficiente para impedir os impulsos do id. Então, acho que tem uma fala aqui minha, aliás, é uma fala do autor de Zimmermann, que explica assim, ó. Na psicose há uma prevalência do princípio do prazer sobre o princípio da realidade. Exatamente isso. Então, o id, ele sobressai o eu. Né? Se tem os furos na barreira, o ego ele não vai conseguir lutar contra esse id. Então, a pessoa vai agir o tempo todo com esse id. Então, por isso que o psicótico ele vai ter essas atitudes totalmente irracionais, totalmente inconscientes, como sair na rua andando sem saber para onde ir, ou às vezes tirar a roupa em lugares públicos que não se deve, falar coisas, palavrões, ou até de maneira agressiva com médicos ou com as pessoas que ele gosta. De repente, qualquer palavra é um insulto, ele vai e agride aquela outra pessoa por causa desses furos, nessas barreiras lá do supereu. E aí, como fala o autor, né, há uma prevalência do prazer, né, do id sobre o ego. E aí o ego ele vai se comprometer, o ego ele vai ter esse eu frágil que vai fazer com que a pessoa tenha essas atitudes inconsequentes. Vou dar uma pausinha na nossa aula para a gente dar continuidade na aula anterior.